A cena era de gritos e acusações. Naquela sala de delegacia, com a tensão quase palpável, Celina e Beatriz, mãe e filha, eram mostradas em uma fita. O áudio, distorcido e abafado, trazia as vozes delas, confessando crimes que para muitos pareciam inverossímeis. Os rostos das duas, marcados pelo cansaço e talvez pelo medo, passavam na tela enquanto a polícia apontava aquilo como a prova definitiva. Era uma confissão fabricada, costurada com desespero e sem qualquer base sólida. Mas naquele momento, poucos questionavam. A fita rodava sem parar, e cada palavra dita pelas mulheres era um martelo batendo na credibilidade de qualquer um que ousasse duvidar. Os policiais presentes na sala, alguns com olhares de triunfo, outros com uma seriedade que beirava o fanatismo, observavam a reação dos poucos jornalistas e curiosos ali reunidos. Havia uma certeza no ar, uma convicção de que o caso estava finalmente resolvido. As vozes na gravação, mesmo que forçadas, pareciam dar a eles a resposta que tanto procuravam. Eu, como muitos, absorvia aquilo em silêncio. Não havia espaço para questionamentos imediatos. A narrativa oficial era forte, e a forma como a mídia replicava aquilo, sem um filtro mais apurado no início, criava uma verdade quase inquestionável. Era um silêncio perturbador. A sociedade, diante de tamanha certeza apresentada pelas autoridades, parecia aceitar a versão sem grande resistência. Ninguém parecia querer ir muito fundo na história, preferindo a comodidade de uma solução rápida, mesmo que ela fosse frágil. A fita mostrava Celina com os olhos inchados, repetindo palavras que pareciam ter sido ensaiadas. Beatriz, a filha, parecia ainda mais perdida, com uma voz embargada que mal se ouvia. A cena era chocante, e a forma como tudo foi apresentado, com a gravidade de um crime hediondo, prendia a atenção de todos. A sensação era de que um monstro tinha sido pego e que a justiça estava sendo feita. Mas, no fundo, para quem olhava com um pouco mais de atenção, havia algo de errado. Uma peça não se encaixava. A verdade, mesmo enterrada sob montanhas de mentiras e manipulações, sempre encontra uma forma de emergir. E, neste caso, ela emergiria de um jeito que ninguém esperava. A dúvida sobre a real culpa daquelas mulheres e a manipulação por trás das evidências era algo que começava a borbulhar, mesmo que de forma silenciosa. As confissões gravadas, tão celebradas pela polícia, seriam, com o tempo, o próprio fio da meada, para desvendar uma teia de horrores muito maior. A pergunta que ficava era: quem estava por trás de tudo isso? E por que essas mulheres confessariam algo tão terrível? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Para entender essa história direito, precisamos voltar no tempo para o ano de 1992, na pequena cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Era um lugar tranquilo, com suas praias e a rotina pacata, onde todo mundo se conhecia. As casas de veraneio ficavam vazias a maior parte do ano, e os poucos moradores viviam do turismo ou da pesca. O desaparecimento de Evandro Ramos Caetano, um menino de apenas 6 anos, abalou essa calmaria de um jeito que ninguém poderia imaginar. Evandro era um menino comum, de uma família simples. Sua mãe, Ana Rosa, trabalhava duro e o pai, João, fazia o que podia para sustentar a casa. A vida deles era como a de muitas outras famílias ali, sem grandes luxos, mas com o calor do lar e a inocência da infância. A notícia do sumiço do menino se espalhou como fogo. Em uma cidade onde crianças brincavam na rua até tarde sem preocupação, a ausência de Evandro era um sinal de que algo muito sério havia acontecido. A comunidade, acostumada à paz, mergulhou em uma comoção. Vizinhos se uniram, formaram grupos de busca, espalharam cartazes. Todos queriam ajudar, todos queriam encontrar o pequeno Evandro. Mas os dias se passaram,
e o menino não aparecia. A esperança dava lugar à angústia. Começaram a surgir os boatos, como sempre acontece em casos assim. Sussurros sobre rituais, sacrifícios, bruxaria. Em uma cidade pequena, a fofoca corre mais rápido que a verdade, e o medo se mistura com a superstição. A pressão popular por respostas crescia a cada dia. As pessoas queriam um culpado, queriam uma explicação para o inexplicável. A polícia, no início, parecia perdida. A ineficácia da investigação policial nos primeiros momentos foi evidente, e isso só aumentou o desespero e a desconfiança da população. Não demorou para que as primeiras prisões acontecessem, muitas delas questionáveis, baseadas mais em suposições e preconceitos do que em provas concretas. Pessoas consideradas estranhas ou diferentes começaram a ser alvo. Guaratuba se transformou em um caldeirão de medo, luto e raiva. A dor da família de Evandro era palpável. Ana Rosa, a mãe, vivia um inferno. Cada dia sem o filho era uma facada. A desconfiança da população em relação às autoridades crescia, e a imprensa, vendo o drama se desenrolar, começou a explorar o caso de forma intensa. A mídia, com seus holofotes, transformou a dor da família em espetáculo. Repórteres de todo o país desceram sobre Guaratuba, e o que era uma tragédia local virou um caso nacional. Esse ambiente de histeria coletiva, alimentado pela falta de respostas e pela cobertura sensacionalista, criou um terreno fértil para erros e injustiças. Foi nesse cenário de caos e desespero que figuras controversas começaram a surgir na investigação, prometendo soluções e culpados, muitas vezes sem se importar com os métodos. O caso Evandro não era mais apenas o desaparecimento de um menino, mas um reflexo da fragilidade da justiça e da força devastadora da opinião pública e da manipulação. Foi nesse ponto crítico que a Promotoria de Justiça entrou em cena, desempenhando um papel fundamental ao contestar as provas apresentadas pela polícia. Começaram a surgir sérias dúvidas sobre a legalidade dos procedimentos e a validade das confissões. A atuação dos promotores foi um divisor de águas, pois eles não aceitaram a narrativa oficial sem questionamentos. Eles exigiram mais, buscaram a verdade além das aparências e das pressões midiáticas. A grande virada veio com a descoberta de fitas de áudio que chocaram o país. Essas gravações revelaram a brutalidade e a ilegalidade dos métodos de investigação, expondo a tortura e a coação sofridas pelas acusadas, incluindo Celina e Beatriz. As vozes nas fitas eram a prova irrefutável de que as confissões tinham sido arrancadas sob violência e ameaças. O que antes era um boato, uma suspeita, tornou-se uma certeza dolorosa. A justiça havia falhado de forma grotesca. A revelação dessas fitas trouxe à tona a face mais sombria do sistema. A sociedade, que antes clamava por condenações, agora se via confrontada com a realidade de que a busca por um culpado havia levado a inocentes sendo brutalmente torturados. O choque foi imenso. O caso Evandro, que já era perturbador, ganhou contornos ainda mais trágicos. Com as novas evidências, o cenário judicial mudou drasticamente. Algumas das acusadas, diante da comprovação das torturas, foram absolvidas. Suas vidas, porém, já estavam marcadas pela experiência traumática e pela sombra da acusação. Outras, mesmo com a revelação da coação, acabaram sendo condenadas, mas a sombra da dúvida pairaria para sempre sobre a justiça de suas sentenças. O caso nunca encontrou uma resolução completamente satisfatória. Muitas pontas soltas permaneceram, e o legado de questionamentos e incertezas persistiu. A família de Evandro, apesar de todas as reviravoltas, continuou sem seu filho. A dor da perda, a incerteza sobre o que realmente aconteceu e a desilusão com o sistema judiciário deixaram feridas que jamais cicatrizariam.
A sociedade, por sua vez, ficou dividida e traumatizada. A violência dos crimes, a manipulação das provas e a brutalidade dos métodos policiais deixaram uma marca profunda na consciência coletiva. O caso Evandro se tornou um triste exemplo dos erros do sistema e da fragilidade da verdade quando confrontada com a pressão e o preconceito. A reflexão sobre esse caso nos leva a questionar: quantas outras confissões foram obtidas da mesma forma? Quantas vidas foram destruídas por investigações falhas e pela sede de encontrar um culpado a qualquer custo? O caso Evandro é um alerta sobre os perigos da histeria coletiva, da pressa em julgar e da falta de escrutínio sobre as ações das autoridades. A história de Evandro Ramos Caetano é um lembrete doloroso de que a justiça não é apenas sobre punir, mas sobre encontrar a verdade, por mais difícil que ela seja. É sobre proteger os inocentes e garantir que os direitos de todos sejam respeitados, mesmo em meio à comoção e à pressão. O Castelo de Areia, construído sobre confissões falsas e métodos ilegais, desmoronou. Mas a verdadeira justiça para Evandro, a elucidação completa de seu desaparecimento e a punição dos reais culpados, ainda aguarda a sua verdadeira construção.